que é fake news? O que você acha que é fake news? Qualquer fala equivocada, qualquer recado de grupo de WhatsApp é fake news, qualquer comentário equivocado é fake news. Eu pedi ajuda, e ela nem sabe disso, para minha amiga Madeleine Lasco, e ela me explicou o seguinte, que fake news, o conceito técnico de fake news, é uma desinformação disfarçada de notícia. Tem que parecer notícia, tem que parecer uma reportagem, tem que ser uma cobertura jornalística, tem que ser uma informação veiculada como notícia. É uma desinformação, uma mentira, um equívoco propositado para gerar confusão e com interesses espúrios e com viés de distorção da realidade, mas isso não é apenas um comentário, uma discussão, ou um influencer no YouTube fala uma coisa errada, é fake news. Não, fake news tem que estar disfarçado de notícia. E isso parece que é muito trágico da nossa sociedade, como as coisas são veiculadas como informação, no sentido que quem veicula a informação tem que assumir responsabilidade pela informação que veicula, isto é, pressupõe-se que uma pessoa que está divulgando uma informação, ela fez o trabalho de checagem, ela fez o trabalho de verificação, e isso importa para quem recebe essa informação. Não é assim um comentário do ouvir falar em que a tia está falando para o sobrinho, ou que o primo está contando para o outro no grupo da família ou no aniversário, ou uma conversa de boteco e um cara está falando, o outro diz, não, isso aí não tem nada a ver, isso é fake news. Não, a fake news ela é revestida de uma credencial que sugere uma fonte confiável. É por isso que a fake news ela é fabricada dentro de uma estrutura em que tem muita gente remunerada trabalhando, tem muita inteligência de algoritmo funcionando, é orquestrado, tem gente pensando nisso, é montagem, é captação de imagem, é distorção de fato, e a fake news tem um negócio muito interessante, a fake news, ela mistura um condimento de verdade, tem uma coisa que parece verdade e que acrescenta-se uma mentira, mas tem um fundamento de verdade. Por exemplo, um exagero de uma informação, tomar a parte pelo todo, enfim. E o que eu tenho ouvido e acompanhado pela imprensa nesses dias aí, os debates em alguns podcasts, é que no meio dessa tragédia tem fake news. Tem gente de maneira muito oportunista e muito maldosa, né? Porque lidar com uma realidade como essa do Rio Grande do Sul, espalhar fake news, isso desestabiliza o doador, ele diz assim, bom, se é assim, então não sei se vale a pena doar. Isso reduz o nível de comprometimento para as doações, isso rouba a energia das pessoas que estão trabalhando. Por exemplo, equipe de resgate que recebe uma chamada falsa propositada ou recebe uma informação falsa, chega, olha, está acontecendo um desmoronamento em tal lugar e de repente essa fala não é verdadeira, quer dizer, há um deslocamento desnecessário de equipe de resgate, há uma descredibilização do governo ou dos governos, porque uma tragédia como essa, ela não é um problema apenas do governo do Rio Grande do Sul, é um problema que deve ser enfrentado por uma conjunção de forças e por uma mutualidade, uma cooperação de todos os poderes públicos do nosso país. Corpo de Bombeiro, Exército, Marinha, Aeronáutica, as polícias, as forças militares, as prefeituras, os estados e vários governadores estão se unindo, está uma mobilização geral, o governo federal, todo mundo, não é hora da gente falar assim quem é de direita, quem é de esquerda, quem é do A, quem é do B, quem está governando, quem é da oposição, não é hora disso, é hora de mobilização para socorrer pessoas, porque o socorro vai poupar vidas, vai salvar vidas e vai socorrer famílias que estão na beira de um abismo de desespero, porque as pessoas, no meio de uma tragédia como essa, elas não perdem apenas os seus bens materiais. Além de perder o bem mais precioso, que é a vida de um familiar, é a vida de uma pessoa amada, essas pessoas perdem as suas condições de subsistência futura, porque quando a chuva passar, a água baixar e a lama ficar,
as cidades terão que ser reconstruídas, os negócios foram perdidos, os comércios foram perdidos, os pequenos empresários vão sofrer muito, há uma necessidade de reconstrução e as pessoas falam, como eu vou reconstruir a minha vida? E não somente elas perdem a condição de subsistência, elas perdem talvez até a esperança de que terão condições de reconstruir o seu futuro, mas elas perderam também a sua memória, elas perderam documentação, elas perderam álbum de família, elas perderam a história familiar, elas perderam a sua casa, pessoas que viveram a vida inteira numa mesma casa, no mesmo bairro, agora a casa não existe mais, a cidade talvez não exista mais, então elas perdem a sua raiz, enfim. É evidente que esse é um tempo de muita solidariedade e que é grotesco que exista gente de maneira oportunista distorcendo realidade. Porque com todo o dano localizado num momento de tragédia, como é esse momento da situação do Rio Grande do Sul, existe um dano de médio e longo prazo, que é essa cultura da desinformação, da desqualificação da informação, do uso propositado, profissional da mentira. Existe um dano que tudo isso causa e que talvez não seja percebido pelas pessoas que, de maneira inocente, entre aspas, né? Outro dia eu vi o Pedro Doria dizendo que você não precisa ser do mal para fazer o mal e você não precisa ter intenção de mal para fazer o mal. Com displicência se faz o mal, com ignorância se faz o mal, com irresponsabilidade se faz o mal, e com ser engraçadinho se faz o mal. Você fica repostando e transmitindo no seu grupo de WhatsApp e coisa que não deve, você está fazendo o mal, mesmo que você não queira fazer o mal, você está fazendo o mal. Então, essa cultura e essa realidade na qual nós estamos inseridos causa um dano, que é colocar a perder uma das maiores riquezas de uma sociedade, que é justamente o seu capital social. E o que é o capital social? É a relação de confiança que existe entre os membros dessa sociedade. Exemplo simples. Se eu vou doar um fardo de água, por exemplo, e eu vou levar numa ONG, numa igreja, numa repartição pública, num órgão público, eu vou levar a minha doação, bom, eu preciso confiar naquela instituição que está recebendo a minha doação, de que aquilo vai ser enviado para o Rio Grande do Sul. Eu preciso confiar no caminhoneiro, que não vai desviar o negócio. Eu preciso confiar em quem vai receber lá no Rio Grande do Sul, quem vai distribuir. Eu preciso confiar há uma rede, né? Há uma rede que faz com que a minha doação aqui chegue lá na ponta. Então, essa relação de confiança precisa existir. E quando a mentira entra aqui no meio e eu começo a desconfiar de um elo dessa rede, o meu engajamento solidário, generoso, ou até mesmo meu comprometimento físico, ele fica comprometido, ele fica sacrificado, ele é esvaziado. Eu fico em dúvida se eu devo realmente fazer o que eu pretendo fazer, porque eu já não confio na rede no processo. Por exemplo, essas mentiras que se espalham e essa crítica de um dando chumbo no outro, um falando mal do governador, outro do prefeito, outro do senador, quer dizer, você gosta desse senador, você fala mal daquele, vice-versa, isso corrói a nossa confiança nas instituições republicanas. A gente já não confia no Senado, a gente não confia na Câmara, a gente não confia no Supremo Tribunal, a gente não confia no presidente da República, a gente não confia no executivo, no legislativo, a gente não confia mais, não confia porque perdemos capital social. E quando a gente não confia um no outro, quando a gente não confia que as pessoas que devem fazer o que devem fazer, elas não vão fazer, a gente não acredita que elas vão fazer o que elas têm que fazer ou que foram nomeadas, encarregadas de fazer, toda essa rede social está vulnerabilizada. E ela fica à mercê de populistas, de salvadores da pátria, de pessoas que apresentam soluções miraculosas, de gente que não tem a mínima qualificação para uma função pública, mas tem popularidade.
Tem popularidade, mas não tem preparo. Tem popularidade, mas não tem história. Tem popularidade, mas não tem militância. Aí você vota no palhaço, você vota no jogador de futebol, ou você vota numa pessoa que é conhecida, mas que... Por quê? Porque aí você diz assim, político profissional é tudo corrupto, tá vendo? Ó, a quebra do capital social. Não confio o Senado, o Congresso é tudo corrupto, a quebra do capital social. As pessoas criticam as forças militares, nós temos o Exército que está atuando no Rio Grande do Sul. Se nós não tivéssemos as Forças Armadas com a capacidade, com a qualidade, com a competência técnica que tem e com a força de enfrentamento de uma tragédia como essa, eu não imagino o que seria do povo do Rio Grande do Sul se nós não tivéssemos as nossas instituições militares presentes para socorrer essa população. Aí a gente vai colocar em descrédito a instituição militar, a gente coloca em descrédito as polícias, a Polícia Militar, a Polícia Rodoviária Federal, a gente coloca em descrédito os órgãos de fiscalização, aí nada presta. Nada presta, você não confia em ninguém. O que é que vira isso? Vira cada um por si, Deus por todos e o diabo que leve o último. Vira um faroeste, vira um quem pode mais chora menos e vira uma terra de oportunistas e salvadores da pátria. A democracia foi para o espaço e a cidadania foi para o espaço e a responsabilidade cívica e a maturidade cívica foi para o espaço, quando a gente não confia em mais ninguém. E a gente vive um tempo assim. Essa cultura de fake news, de mentira, de desinformação, esses gabinetes de ódio e essa irresponsabilidade de meme, de assassinato de reputação, aí... A professora na classe não tem mais respeito, o policial na rua não tem mais respeito, o pastor também não tem respeito, e é claro que tem muita gente que não se dá o respeito, mas isso não é generalizado, nós não podemos pegar as exceções e generalizar e tomar a parte pelo todo, porque o que nós estamos assistindo hoje no nosso Brasil é a perda do nosso capital social, que é a nossa capacidade de nos unirmos e cooperarmos uns com os outros, cada um no seu horizonte de influência, cada um com o seu universo de competência, cada um com o seu capital específico, com a sua contribuição específica, nós somarmos tudo isso para o bem comum, e especialmente para o bem daqueles que num momento como esse estão numa tragédia, né? Era isso que eu queria falar para vocês hoje. Aliás, eu queria, inclusive, recomendar para você esse texto do rabino Jonathan Sacks. Eu gosto muito do Jonathan Sacks, e o livro dele é Uma Letra da Torá. Muito bonito. É uma referência ao Baal Shem Tov, que é o rabino fundador do movimento racídico, que é um movimento tipo um segmento do judaísmo, um movimento avivalista dentro do judaísmo, o do Baal Shem Tov, o movimento racídico ou chassídico. E o Baal Shem Tov disse que o povo judeu é uma Torá viva e que cada judeu é uma letra do texto da Torá. E no pergaminho da Torá, uma letra danificada compromete, invalida a Torá. Então, o Baal Shem Tov diz que no meio de um povo, cada um especificamente, cada pessoa individualmente é uma letra, e o povo todo é a Torá viva. Se nós pegarmos essa referência do judaísmo, a nação brasileira, né, o povo brasileiro, é uma sinfonia, e cada brasileiro é uma nota musical. O Brasil, o povo brasileiro é um grande épico, é um grande texto sagrado, e cada brasileiro é uma letra, né? Ou o povo brasileiro é uma grande rede de sustentação, de apoio, de vida, e cada brasileiro é um nozinho, né? E cada encontro que é rompido, essa rede brasileira está toda esburacada porque as relações de confiança estão comprometidas por essa hostilidade, por essa polarização e por essa cultura de ódio que tomou conta do nosso país, né? Então era sobre isso que eu queria falar hoje com você, chamar a sua atenção para isso e chamar você para um mundo de cooperação, para um mundo de verdade mesmo, né?